Olá a todos e sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa jornada profunda, explorando uma das histórias mais antigas e impactantes da humanidade, a história de Noé e o dilúvio. Esta não é apenas uma narrativa sobre um barco gigantesco e um dilúvio que cobriu o mundo. É uma história sobre fé, obediência, destruição e, acima de tudo, sobre a promessa de um novo começo. Vamos recuar no tempo, para um mundo que, segundo as Escrituras, se tinha desviado profundamente do seu caminho. A maldade humana tinha crescido a tal ponto que o coração de Deus se entristeceu com a sua própria criação. Imaginem a dor de um criador ao ver a sua obra-prima corrompida. Era um mundo onde a violência e a maldade não eram a exceção, mas a regra. E no meio de toda essa escuridão brilhava uma única luz, um homem chamado Noé. A Bíblia descreve Noé como um homem justo, íntegro no seu tempo, que andava com Deus. Pensem no que isso significa. Num mundo que tinha virado as costas ao Criador, Noé mantinha-se firme. Ele não se deixou levar pela correnteza da maldade que o rodeava. Ele escolheu um caminho diferente, um caminho de retidão e comunhão com Deus. Esta escolha solitária de Noé é por si só uma lição poderosa. Quantas vezes nos sentimos pressionados a seguir a multidão, mesmo quando sabemos que o caminho está errado? Noé mostra-nos a força e a importância de mantermos os nossos valores, mesmo quando somos a única pessoa a fazê-lo. Foi a este homem que Deus confiou uma missão que parecia impossível, até mesmo louca. Deus revelou a Noé o seu plano. Ele iria trazer um dilúvio de águas sobre a terra para destruir toda a vida debaixo dos céus. Tudo na terra pereceria. Mas, no meio deste juízo devastador, havia um plano de salvação. Deus ordenou a Noé: constrói para ti uma arca de madeira de cipreste. Parem e pensem nisto por um momento. Noé vivia, muito provavelmente, numa região longe do mar. Nunca tinha chovido da forma como estava prestes a chover. E ele recebe a ordem de construir um barco de dimensões colossais. As medidas dadas por Deus eram precisas: 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Para termos uma ideia, isto equivale a cerca de 137 metros de comprimento, 23 de largura e 14 de altura. Um navio enorme, maior que um campo de futebol, a ser construído por um homem e os seus filhos, em terra seca. Conseguem imaginar a reação das pessoas à sua volta? As zombarias, as acusações de loucura? O velho Noé enlouqueceu, está a construir um barco gigante no meio do nada. A construção da arca não foi um projeto de um fim de semana. Estima-se que tenha levado décadas, talvez até 100 anos. Durante todo esse tempo, Noé e a sua família trabalharam incansavelmente, enfrentando o escárnio e a incredulidade do mundo. A sua fé não era apenas um sentimento, era ação. Era o som do martelo a bater na madeira, dia após dia, ano após ano, confiando numa promessa que mais ninguém conseguia ver. Noé não era apenas um construtor, ele era, como o apóstolo Pedro o descreve, um pregador da justiça. Cada martelada era um sermão, um aviso silencioso do juízo que se aproximava e um testemunho visível da sua fé inabalável. Enquanto a arca tomava forma, outra parte do plano divino desenrolava-se. Deus instruiu Noé a levar para a arca a sua esposa, os seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e as esposas deles. A salvação era para a sua família, mas não só. Deus, na sua misericórdia e sabedoria, também providenciou a salvação para o reino animal. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão. E também 7 pares dos animais puros. Isto é fascinante. O plano de salvação não era apenas para a humanidade, mas para toda a criação. Deus valoriza cada criatura que fez.
a imagem de animais de todo o tipo, de forma ordenada, a dirigirem-se para a arca, é uma das mais poderosas da história. Não foi Noé que teve de os caçar e reunir. A Bíblia diz que eles vieram a Noé para a arca. Foi uma migração divina, um milagre que precedeu o grande dilúvio, mostrando que a mão de Deus estava em cada detalhe. Quando a arca ficou pronta e a família de Noé e todos os animais estavam seguros lá dentro, aconteceu algo muito significativo. O texto bíblico diz: "E o Senhor fechou a porta por fora." Esta pequena frase é carregada de simbolismo. A porta da oportunidade para a salvação tinha se fechado. Aqueles que zombaram, que ignoraram os avisos, ficaram do lado de fora. A decisão de Deus foi final. E então, a promessa, ou a ameaça, começou a cumprir-se. As fontes do grande abismo romperam-se e as comportas dos céus abriram-se. A chuva caiu sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Não foi uma chuva normal, foi um cataclismo. As águas subiram implacavelmente, cobrindo as planícies, as colinas e finalmente as montanhas mais altas. Tudo o que tinha fôlego de vida em terra seca pereceu. O mundo que Noé conhecia foi lavado, purificado pela água. Dentro da arca, flutuando segura sobre as águas do juízo, estava a semente de um novo mundo. Imaginem o que foi para Noé e a sua família. O som constante da chuva, o balanço da arca, a escuridão e o conhecimento do que estava a acontecer lá fora. Deve ter sido assustador. Mas, ao mesmo tempo, eles estavam a experimentar a proteção e a fidelidade de Deus de uma forma que ninguém jamais experimentou. A arca, aquela estrutura de madeira que foi motivo de zombaria, era agora o seu refúgio, o seu santuário, o símbolo da graça de Deus no meio do juízo. As águas prevaleceram sobre a terra durante 150 dias. Depois, gradualmente, Deus lembrou-se de Noé. Ele enviou um vento que fez as águas baixarem. A arca, depois de meses a flutuar, finalmente repousou sobre as montanhas de Ararat. Ainda assim, a espera não tinha terminado. Noé, prudentemente, esperou pelo comando de Deus. Ele enviou um corvo e depois uma pomba para ver se a terra já estava seca. Na primeira vez, a pomba voltou. Na segunda, trouxe no bico uma folha de oliveira, um sinal de que a vida estava a brotar novamente. Na terceira vez, a pomba não voltou. A terra estava pronta, então Deus disse a Noé: "Sai da arca, tu e a tua mulher, e os teus filhos e as mulheres dos teus filhos contigo." Mais de um ano depois de terem entrado, eles saíram para um mundo transformado. Um mundo limpo, silencioso, pronto para um novo começo. A primeira coisa que Noé fez ao pisar terra firme não foi construir uma casa para si, mas sim um altar para o Senhor. Ele ofereceu um sacrifício de gratidão. Este ato de adoração foi a base da nova humanidade. E a resposta de Deus a este ato de fé foi uma das promessas mais belas de toda a Bíblia. Deus prometeu que nunca mais destruiria toda a vida com um dilúvio. E como sinal desta aliança eterna entre ele e toda a criatura viva, ele colocou o seu arco nas nuvens. O arco-íris. Sempre que vemos um arco-íris depois da chuva, não é apenas um belo fenômeno natural. É um lembrete divino. É a assinatura de Deus no céu, a sua promessa de que, apesar da falibilidade humana, a sua graça e misericórdia prevalecerão. É um símbolo de esperança, de renovação e do amor fiel de Deus pela sua criação. A história de Noé e o dilúvio é muito mais do que um conto infantil. É uma reflexão sobre a justiça e a misericórdia de Deus. Mostra-nos que Deus leva o pecado a sério, mas também que Ele é um Deus de segundas oportunidades, um Deus que providencia sempre um caminho de salvação para aqueles que confiam nele. A arca é, em si, um símbolo poderoso de Cristo. Assim como a arca foi o único meio de salvação do dilúvio, a fé em Jesus é apresentada no Novo Testamento como o único meio de salvação do juízo final. Entrar na arca exigia fé e obediência.
E hoje, a salvação também requer que, pela fé, entremos no refúgio seguro que Deus nos oferece. Esta história antiga desafia-nos hoje. Em que estamos a construir a nossa vida? Estamos a construir sobre a areia movediça das opiniões populares e dos prazeres passageiros ou sobre a rocha sólida da verdade e da obediência a Deus? Estamos dispostos, como Noé, a ser diferentes, a nadar contra a corrente, a obedecer a Deus, mesmo quando parece loucura para o mundo? E, acima de tudo, quando olhamos para o céu e vemos um arco-íris, lembramo-nos da promessa? Lembramo-nos que vivemos sob um pacto de graça, um convite constante para um novo começo? A história de Noé não termina com o dilúvio. Termina com uma promessa, um arco-íris e a esperança de um mundo renovado. Que possamos levar estas lições para o nosso coração e encontrar na fé, como Noé, a força para construir as nossas vidas de acordo com o plano de Deus, confiando sempre na sua promessa de salvação e renovação. Obrigado por se juntarem a mim nesta reflexão profunda. Espero que esta história tenha tocado o vosso coração tanto quanto toca o meu. Se gostaram deste vídeo, por favor, deixem um like, partilhem com alguém que precise de ouvir esta mensagem de esperança e não se esqueçam de subscrever o canal para mais conteúdos como este. Fiquem em paz e até à próxima.